De motoristas estão sendo multados numa área próxima ali do aeroporto Castro Pinto, em Bahia. Uma situação que gerou muita polêmica no nosso WhatsApp 993321212 e também no meu Instagram. Muita gente falando sobre isso, que já levou multa, parou para deixar ou pegar uma pessoa, já levou multa e tem essa área aqui, ó. Esse descampado que fica do lado, saindo do aeroporto, tá lá uma estrada que vai para Tibiri. As pessoas param ali, ó, para dar aquele tempinho, 15, 20 minutos, meia hora no máximo, para pegar alguém que tá esperando lá, que foi desembarcar ou que foi embarcar. Lá passou uma bicicleta lá no fundo. As pessoas esperam ali, ó, e estão sendo multadas também. Você foi multado lá, Cláudio Cunha? Foi, você parou com o carro lá e foi multado. O Gerson também, o editor de imagem, foi multado. É difícil você achar alguém que não foi multado aí no aeroporto. Tá de brincadeira e sem orientação. Primeiro tem que orientar, tem que conversar. Não respeitou, não atendeu, aí você multa. Não pode inverter as coisas. Cadê a Glaucinha Araújo? Tá comigo, Anderson, tá? Para poder falar e repercutir esse assunto, a gente pediu para a Glaucinha ir até lá, até o aeroporto de Bahia, para poder buscar explicações, né, o porquê de tanta gente sendo multada e, além disso, sendo multada sem orientação, sem conversa, né? Os agentes passam e simplesmente multam. É o que as pessoas estão dizendo no nosso WhatsApp, o 993321212. Ontem choveu aqui de reclamação e no meu Instagram também, lá no @JoãoFernandesTV. Ô, Glaucinha Araújo, a gente quer explicação sobre isso, viu, Glaucinha? Cadê a Glaucinha? Muito bem. Oi, João. Pois é, eu estou exatamente no local onde as pessoas estão reclamando bastante. É esse terreno que fica no aeroporto Castro Pinto. O que acontece? As pessoas estão vindo e estacionando os veículos enquanto aguardam alguém chegar ou alguém viajar. E não pode, de acordo com o Código de Trânsito aqui da cidade de Bahia. A gente está com o Carlos, que ele é do Departamento de Trânsito da cidade. E, Carlos, o que é que a gente quer saber? Chegaram muitas reclamações. A gente aqui nesse espaço, eu peço para a Rani mostrar, bem aqui, deixa eu mostrar aqui logo para vocês aí de casa, para situar melhor. Aqui a gente vê entrada e saída de veículos pesados. Então tem um acesso para esse terreno. Aqui a gente vê ao lado a placa de não pode parar, de estacionar. Mas ali adiante a gente vê que nem para nem estaciona. Linha amarela, também não pode parar aqui o veículo. Mas aqui desse outro lado onde fica o terreno, não existe nenhuma placa que indique que a pessoa não pode parar. Aí chegou a hora de perguntar a Carlos, como é que o motorista ele pode saber que ele não pode parar o veículo aqui? Bom dia a todos os que estão nos assistindo. O Código de Trânsito Brasileiro, né, ele não dá a prerrogativa de fazer atuações de acordo com o que está explícito lá. Então, o estacionamento ele é regulamentado pelo órgão nas vias que os órgãos entendem que ali vai ter problema com circulação ou não. Então, essas placas de regulação que está ali, que vocês puderem olhar, que é proibido estacionar, a gente coloca nos locais que a gente vê que ali não pode fazer o estacionamento para dar garantia e segurança ao trânsito. E o CTB também nos mostra que algumas notificações, as que são explícitas, elas não podem ser, elas não precisam necessariamente de uma placa, e a verdade não existe nem essa placa. Na área de estacionamento eles falam de estacionar sob passeio, que é as calçadas, estacionar na entrada e saída de veículos de garagem, as famosas garagens, e sob gramado ou jardim público. Essa situação, só em fato de ter cometido a infração, segundo o próprio Código de Trânsito Brasileiro, tem que ser levado auto de infração e caso o condutor não retire o veículo, tem que ser removido ao pátio. Porém, aqui em Bahia, a gente adota uma postura de, sempre que chegar ao local, a gente faz o silvio ou a sirene do veículo. Se o condutor retirar, a gente não lava o auto de infração, que é até um ato irregular, segundo o nosso manual, que diz que ao flagrar uma infração, devemos fazer a infração e remover o veículo. Ou seja, a gente está prevaricando numa situação como essa. Mas a gente entende que as pessoas têm dificuldade, que a gente acredita que ou pode ser na formação de condutor, até porque nosso país não é uma referência tanto em educação.
E a gente tenta fazer essa orientação ao local, pedir para o pessoal retirar. Mas, por ser um jardim público, a ficha do CONTRAN mostra que o jardim público, ele precisa ter a vegetação ou não. Não é necessário ter vegetação ou não, porque a vegetação pode ter baixado com o fluxo de veículos passando por cima. Essa área é uma área interna do aeroporto, que é um jardim público que foi feito para acesso de veículos pesados. E como vocês podem ver ali, tem uma guia de meio fio. Ali, se não fosse um jardim público, seria uma calçada. Os veículos contornam e colocam ele nesse local. E por isso que o local é proibido, porque se trata de um jardim público que está explicitamente no CTB, no artigo 181, como estacionamento, e deveria ser feita a infração e a remoção do veículo. Aquela placa está ali, pois ali é um acostamento. Então, quando você se trata de um estacionamento de acostamento, ela não necessita da placa, porque só em estar no estacionamento já se configura uma infração de natureza leve. Porém, as pessoas insistem em colocar, e o órgão, como reforço, coloca essa placa para reforçar a sinalização. E também acontece o estacionamento ao lado do acostamento e na ciclofaixa, que na ciclofaixa, da mesma forma, no aeroporto, ela não pode ser placa, porque é uma notificação explícita. Agora, Carlos, deixa eu te dar uma sugestão, se posso, né? Porque o que acontece? Quando a gente vem, a gente entra aqui e não presta atenção, como não tem nada aqui dizendo, você está falando que realmente tem, a sinalização está aqui desse lado, está corretíssimo. Mas aqui, nessa área, a gente vê as árvores e tudo mais. Vocês não podem colocar uma coisa que indique uma placa por aqui dentro, informando que não pode, porque os motoristas estão reclamando, porque muitas vezes as pessoas que chegam da fiscalização de trânsito abordando, elas não têm todo esse tato que você está dizendo, elas acabam não escutando o que o motorista está dizendo naquele momento. Então, essas pessoas, elas estão achando, claro, que elas não estão cometendo nenhuma erro, porque não há uma placa aqui dentro informando que não pode parar. Então, a sugestão seria colocar uma placa ou colocar um agente de trânsito nos horários de pico, principalmente, para informar até que as pessoas aprendam que aqui não pode de jeito nenhum fazer esse tipo de coisa, estacionar, parar o carro aqui. Bem, como eu tinha falado antes, não existe uma placa de regulamentação para gramado. O que pode ser feito é ser colocado, o órgão pode colocar uma placa de indicação, informando que no gramado público está sujeito à notificação e o valor da notificação e a pontuação, que é uma notificação de natureza grave que gera 5 pontos no prontuário. Pode ser colocado uma placa de indicação alegando que não pode estacionar nos gramados e acostamentos. Porém, não é uma placa que vai regulamentar, mas para indicar. Isso pode ser feito. E os condutores, passageiros de aplicativo, de familiares que desejam vir ao aeroporto, ele pode desembarcar tranquilamente nas áreas de embarque e desembarque, também é uma dúvida que alguns acham que não podem. Onde tem a placa de estacionamento proibida, ele pode fazer o embarque e desembarque. O que não pode fazer é estacionar e aguardar tempo superior ao desembarque. Se a pessoa vier trazer seu familiar e quiser se despedir, passar mais um tempo, coloque no local que é regulamentado, ou dentro do estacionamento, ou nas regiões laterais do aeroporto, ou então coloque fora da circunstância do aeroporto, onde tem a regulamentação. Tá, ok, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, desejo a todos um bom dia e contem com o DMTRAN, que a gente está aqui não só para fiscalizar, mas também para estar sempre orientando. Tá bom, obrigada. É isso, João, a gente espera que eles coloquem logo a placa, né, para que as pessoas, elas não fiquem achando que esse espaço, por estar vazio, elas podem aí estacionar, tá certo? Agora eu volto com você. Muito bem, Glaucinha. Quero agradecer aqui a atenção do pessoal da DMTRAN lá de Bahia e reforçar o pedido. Bota uma placa. Aqui o Carlos falou, bota uma placa só avisando. E outra coisa, ó, os agentes que passam por ali, baixa o vidro, conversa com as pessoas, não é? Explica. Primeiro adverte, primeiro conversa. Depois, se não respeitar, aplica a multa.